E afinal de contas, Gerson vai ou não vai para a Rússia? Que história é essa que está tendo embargo financeiro? Vamos falar sobre isso, tem novidades. Flamengo apresenta nova proposta por Jorge Carrascal. E dessa vez, parece que os russos se interessaram, garante o jornal inglês. Caindo nos cofres do Mengão 2 milhões de reais. Todo dia agora é dinheiro entrando para o Mengão. E os reforços? Corrida contra o tempo. A lista tem que ser mandada até o dia 10. Mas agora, então, eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, o Flamengo aí começa a se movimentar no mercado da bola. Isso mesmo. Dos 3 jogadores que estavam encostados, treinando melhor, separados, Pablo, José Wellington e o Caio Garcia. Caio Garcia já foi para o Botafogo da Paraíba. O Pablo, o Remo aí, através do Marcos Braz, fez consulta. Não acredito que vá, porque o salário dele muito alto. Mas o Flamengo poderia até pensar aí num bem bolado em relação a isso. Paga parte do salário, o resto o Remo paga. Vamos ver o que vai acontecer. E o Zé Wellington, esse realmente não tem proposta. O Flamengo aí segurando para ver o que vai dar. Lembrando, essa janela especial do dia 2, do dia 1º ao dia 10. Mas a janela forte mesmo é a do meio do ano, que pega do dia 2 de julho até 31 de agosto. Essa vai ser forte. E é o que tudo indica, o Flamengo correndo contra o tempo aí, para poder ver se fecha mais alguma contratação. A de Jorge Carrascal, a gente vai falar aí agora, tem novidades. É isso mesmo, o jornal inglês garante que o Flamengo fez uma nova proposta. Dessa vez, 12 milhões e meio de euros fixo pelo jogador, mais 1 milhão e meio de metas atingidas. O Dinamo de Moscou pede 15 milhões, mas o jornal inglês garante que essa foi satisfatória. Será que o Flamengo vai conseguir a contratação para o Mundial? O Flamengo aí tem até amanhã para poder resolver, mas não desistiu do atleta. O Flamengo fez uma nova proposta. Aparentemente, os jornais ingleses que cobrem ali o mundo da bola do futebol europeu garante que os russos gostaram, mas ainda não tem nada certo. O Flamengo, como o próprio José Boto mesmo, deixou claro que não iria fazer nenhuma maluquice para a contratação para o Mundial, que ele visaria as contratações, se vier a acontecer, é para a temporada inteira. Então pode ser que, mais uma vez, eu volto a falar, Jorginho pode ser o único reforço para o Mundial de Clubes. Tá? E falando em Jorginho, o nome dele aparece no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, e ele está liberado. Agora, cabe ao Felipe Luiz saber o melhor momento para utilizar o luso brasileiro, o ítalo, né? Luso não, o luso seria de Portugal. O ítalo brasileiro Jorginho, que foi apresentado aí e já treina com o grupo. Então aí, nenhuma pendência a mais. Jorginho liberado para estrear com a camisa rubro-negra. O que também está liberado é a sua inscrição aqui no canal. Dá essa moral pra gente, se inscreva, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha, senta o dedo no like. Ajuda a gente aí, né, nesse movimento. Tem gente assistindo os nossos vídeos, mas está esquecendo de dar o like. Não quer se inscrever num primeiro momento? Beleza. Mas se você é novo, não se inscreveu, mas senta o dedo no like aí para ajudar. Quanto mais likes os vídeos têm e comentários, o YouTube entende que o vídeo está sendo satisfatório. Continue entregando a mais rubro-negros, como eu, como você. Então, conto com a sua ajuda aí. Bom, vamos lá.
Vamos falar aí sobre dinheiro entrando agora nos cofres rubro-negros, isso mesmo. O Flamengo aí recebeu uma boa notícia, 2 milhões de reais vão cair nos cofres rubro-negros nos próximos dias. Isso tudo porque o Real Betis exerceu o direito de compra do zagueiro ex-cria da base rubro-negra, Natan. E como o Flamengo tinha uma porcentagem ainda a receber, esse valor dá 2 milhões de reais. O Flamengo aí já, na semana passada, já recebeu a notícia que a FIFA já tinha feito o depósito dos 68 milhões. Agora, hoje, segunda-feira, chegando aí com mais 2 milhões nos cofres. O Flamengo, então, tendo dinheiro aí, sim, de sobra para poder fazer investimentos. Bom, vamos falar aí agora sobre a situação do nome que pipocou nos noticiários rubro-negros. O suíço Noah Okafor, do Milan, que está emprestado ao Napoli. Vamos lá. Nessa temporada, o jogador tem 25 anos, tem contrato com o Milan até 30/6/2028. Nessa temporada, fez 21 jogos, 1 gol e 2 assistências. Joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo e pode ser um centroavante. Bom, valor de mercado dele, que o Milan está pedindo para negociar o Flamengo. 95 milhões de reais. Esses números aqui estão bem abaixo, mais abaixo ainda, do que o do Juninho, que foi lá do Karabakh. Pelo amor de Deus, né? Acredito eu que isso aqui só pode ser piada de mau gosto. Falar que o Flamengo tem interesse num jogador desse. Sincero e honestamente. Aí tem que cobrar o BAP para poder entender o que o José Boto está fazendo no Flamengo. Porque a primeira já passou, porque fez aquela situação do o scout, o departamento de scout não estava montado, e aí foi a oportunidade lá do Juninho e tudo mais. Lembrando, 7 milhões de euros no Juninho. Continuo falando aqui no canal, nos vídeos. Para mim, é um Carlinhos 2.0. Um Carlinhos com grife, só porque jogava lá fora. Porque o futebol, para ele ser ruim, ele ainda tem que fazer força. Que é horrível esse jogador tal de Juninho. Horrível, 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 horrível. E aí vem essa notícia, acredito eu que é mais de lá de fora do que para dentro. Porque não tem lógica a tentar contratar e gastar um dinheiro. Acredito eu que não vai acontecer isso. Né? O valor de mercado dele aí, o Milan está pedindo 95 milhões de reais. O cara é horroroso, não conseguiu se destacar, não conseguiu, melhor dizendo, se firmar no time do Milan, que é um time fraco. Nessa temporada foi um time fraco, não conseguiu se destacar no time do Napoli. O Napoli foi campeão italiano, mas não conseguiu destaque nenhum. Em 21 jogos, 1 gol. E o Flamengo querer um jogador desse, pelo amor de Deus, tá de sacanagem se isso acontecer, né? Mas acredito que não. Isso aí é só mais cavada de empresário, principalmente por causa do Super Mundial de Clubes. Porque não dá para entender, sincero e honestamente. Se o Flamengo contratar esse jogador, olha, é uma piada bem de mau gosto com a torcida rubro-negra. Acredito eu que não vai ter isso aí, tá? Isso aí é só balela, blá blá blá, porque não tem lógica. Os números dele não tem condição de falar que o Flamengo tem interesse num jogador desse aí, não. Sincero e honestamente. O que tem interesse, como a gente já falou e volta a frisar, é no Jorge Carrascal. E esse interesse é um interesse bem antigo. Até o Marcos Braz, quando estava no comando aí do futebol rubro-negro, já tinha tentado ele em outras oportunidades. Bom, para a gente finalizar o vídeo, tem novidade aí no caso Gerson. Eu estou ouvindo falar muito aí, todo mundo falando de o imbróglio aí, porque o problema financeiro lá, na situação financeira da Rússia, por causa do conflito lá e tudo mais. Mas o estranho, que vamos lá, como que o Fluminense conseguiu vender o Nino
para o mesmo Zenit. Só me explicam isso aí. Como que o Botafogo conseguiu vender o Luiz Henrique para o Zenit? O embargo só serve para o Flamengo? É isso mesmo? Só serve para o Flamengo? Então tem alguma coisa de errado aí. Outra situação. Teve a negociação do Malcom com o Al Hilal, já nesse período aí de conflitos também. E não teve problema nenhum. Isso aí tá me cheirando, sabe o quê? Depois da conversa de um dirigente lá da CBF com o Gerson na seleção, acho que caiu a ficha do jogador. Tá? Acho que caiu a ficha do jogador. A besteira que estava fazendo. O pai dele que está forçando essa situação aí. Que é aquele negócio, né? Como a gente mesmo fala. Todo mundo pode falar, né? Até papagaio fala. Então, assim, só que ele está criando um clima tão desagradável, que hoje já até a maioria da torcida, a maior parte da torcida, deseja o Gerson fora. Inclusive tem torcedores rubro-negros que não querem nem que o Gerson vá para o Mundial. O Flamengo, por sua vez, está tranquilo. O Rodrigo Paiva, né, que é o assessor de comunicações do Flamengo, se eu não me engano, é isso mesmo, ele falou que no Flamengo não recebeu nenhuma proposta. Mas é claro, a conversa está entre o empresário / pai do Gerson, o Marcão, com o Zenit. E a promessa é que o Zenit irá fazer o pagamento da multa. Aí pipocou essa situação do embargo. E aí, inclusive, falaram aí da situação até do Lohan. O do Lohan não teve nada a ver com pagamento. O que aconteceu foi que na hora H, os empresários do Lohan tentaram mudar uma cláusula do contrato e aí os russos desistiram. Porque até a forma de pagamento já estava tudo ela resolvida. Não teve nada desses embargos financeiros. Então, se tivesse esse embargo, o Botafogo não tinha conseguido vender o Luiz Henrique para o próprio Zenit. O Fluminense não tinha conseguido vender o zagueiro Nino para o próprio Zenit. O Zenit, no meio da temporada passada, na janela de transferência do meio do ano, contratou jogadores da Itália. E não teve problema nenhum. Então isso aí está mais cheirando a situação aí que parece que o Zenit não tem a grana toda, não tem essa grana, não quer desembolsar. Tanto é que a proposta que foi feita era parcelado, o Flamengo exigiu o valor da multa, já que quer pagar a multa, vai pagar à vista. Né? Vai pagar à vista. A multa está baixa, então vai pagar à vista. E aí o Zenit não está tendo esse dinheiro. Ele encheu o peito aí tanto para poder falar que riu do Flamengo nas janelas de transferências anteriores, que o Flamengo tentou o Claudinho, que tentou o Wendel e tudo mais. E agora é o Flamengo que está se vendo aí. O Flamengo não foi igual o Fluminense, que o Zenit chegou aqui e ofereceu X milhões, o Fluminense foi lá e entregou na mesma hora o Nino. Então não é assim que a banda toca. Então o Flamengo está esperando. Até agora o dinheiro da multa não caiu. E não é problema com a questão do embargo não, tá? Financeiro aí não. Porque senão o Zenit não estava conseguindo fazer as negociações com os próprios clubes brasileiros. Então vamos aguardar para a gente ver aí. Acredito eu aí que essa história do Marcão aí é uma história para boi dormir, que não vai ter esse pagamento de multa aí não. E ele infelizmente criou um ambiente desagradável para o seu filho no Flamengo. É um dos principais, se não é hoje, o principal jogador do Flamengo e capitão. E o seu Marcão, mais uma vez aí, calado, como dizia o Romário, ele é um poeta. Né? Falou demais aí. E vamos ver, porque até agora a multa não foi paga. E eu já começo a duvidar se realmente essa multa será paga. Tá? Queriam aí um desconto,
queria uma forma de parcelamento e o Flamengo bateu o pé e disse que não. Quer sair? Vai sair pela multa. Então vamos aguardar para a gente ver. Você que é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.